Rádio Esportes pela Itatiaia, começando nesse fim de semana especial, fim de semana decisivo, fim de semana de super clássico na Itatiaia. Amanhã, a partir de 13h, o primeiro time do rádio reunido no Gigante da Pampulha para a finalíssima do estadual. Cruzeiro e Atlético frente a frente. No agregado, empate, né? Lembrando que o Cruzeiro joga por um novo empate para a conquista do título estadual. O Cruzeiro teve melhor campanha na primeira fase. O Atlético precisa vencer o jogo para avançar. Não tem disputa de pênaltis. A coisa se resolve nos 90 minutos. E você acompanha tudo com a melhor cobertura na maior audiência do rádio brasileiro, aqui na Itatiaia, em todas as plataformas. É nesse clima de decisão, de jogaço, de super clássico que você acompanha aqui na Itatiaia e com notícias do Cruzeiro e do Atlético. Juntos nesse primeiro bloco aqui do Rádio Esportes, Cláudio Rezende e Rubem Júnior, lá do mandante do clássico, as primeiras do Cruzeiro. Rubem Júnior, um abraço, bom dia. Bom dia, um abraço para você também, João Vitor, Cirilo, amigos do Rádio Esportes da Itatiaia, 11h39, um sábado de frio na barriga pro torcedor do Cruzeiro. Amanhã decisão, casa lotada, ingressos esgotados. Falamos do Cruzeiro em nome de Betfair. Com a Betfair, o Cruzeiro, o jogo é outro. Cirilo e amigos da Itatiaia, já diria o Wellington Campos, né? Sabadão quente, sabadão bonito, céu de brigadeiro. O Cruzeiro finalizando a preparação na Toca da Raposa neste momento e até dentro do planejamento que tinha, teve uma modificação antecipando a atividade para amanhã deste sábado. O Cruzeiro vivenciando essa maratona depois do primeiro clássico da decisão. Foi para o jogo contra a Universidade Católica do Equador pela Copa Sul-Americana, empate sem gols. E ontem a chegada no final da noite em Confins, onde a delegação deixou e foi para a Toca da Raposa, iniciando todo o processo de concentração. Jogadores chegaram, jantaram, dormiram, acordaram e treinaram. E a grande interrogação vai bem com relação ao Zé Ivaldo. E o curioso, né, JVC, o Zé Ivaldo, que no primeiro jogo foi reserva, e ele que tem excelentes números pelo Cruzeiro dentro de campo, não em termos de cartões. Por exemplo, o Zé Ivaldo, que participou de 10 dos últimos 13 jogos do time celeste, ele recebeu 7 cartões amarelos e um cartão vermelho, inclusive um na última partida pela Copa Sul-Americana, onde sentiu no segundo tempo, aos 35 minutos, dores musculares na coxa esquerda. Logo depois, ele já saiu de campo sabendo da gravidade, foi examinado ainda mesmo em Quito e realiza exames médicos neste momento na Toca da Raposa. Vai ficar aí em definição. O Cruzeiro também blindando o atleta, se vai para o jogo ou não, até porque o esquema tático do Cruzeiro está bem voltado para o Zé Ivaldo. Se vai o Zé Ivaldo, se joga o Vidalba aí, liberando um pouco mais o Marlon, vamos aguardar a atividade que acontece ainda na Toca da Raposa. O Zé Ivaldo em campo, ô Cirilo, o Cruzeiro tem nos 400 minutos últimos com ele atuando, quase aí 4 jogos completos, não levando gol. Por isso toda a importância do jogador, da sua recuperação. É o Cruzeiro que a gente vai trabalhar também na segunda parte. Outras situações, teve esse time mesclado na estreia da Copa Sul-Americana, mas neste sabadão, um sabadão quente, um sabadão de trabalho e trabalho leve, apenas aquela bola parada, aquele trabalho tático, trabalho físico também, já que o Cruzeiro havia já feito uma academia em Quito depois da estreia contra a Universidade Católica do Equador. Vamos aguardar a respeito do Zé Ivaldo para trabalhar essa escalação na programação da Itatiaia, JVC. Combinado, Rubem Júnior, em instantes mais do Cruzeiro. Vamos com as primeiras do lado visitante também, amanhã no Mineirão. Cláudio Rezende, primeiras informações do Atlético. Um abraço, bom dia, Cláudio. Um abraço, bom dia a você, Cirilo, aos nossos comentaristas, Rubem Júnior, quem está acompanhando aqui o Rádio Esportes. A programação do Atlético, a logística foi parecida com a do Cruzeiro, viu, Cirilo? Ontem, jogadores chegaram em Confins, voo fretado que veio direto de Caracas, chegou por volta de 9h da noite o avião. Os atletas foram liberados, aí há uma diferença. Jogadores do Atlético foram liberados, puderam dormir em casa
e tiveram amanhã livre. O treinamento no Atlético vai acontecer no período da tarde, às 4 horas, já seguido de concentração. Aí a turma já vai para o treino e ficam todos eles para o período de concentração. Vão dormir hoje, sábado para domingo, no hotel da Cidade do Galo. O técnico Gabriel Milito ficou muito satisfeito com o que aconteceu no meio de semana. Ele queria colocar o time para jogar, porque ele chegou recentemente, havia tido só o clássico do último sábado para colocar as suas ideias, e no primeiro tempo o Galo havia feito, né? Muito o que ele queria, já tinha um estilo de jogo dele ali. No segundo tempo caiu o desempenho, acabou tendo empate, acabou deixando o clássico ali com aquele sentimento de derrota, pelo primeiro tempo que o time fez. Mas foi para Venezuela, com os titulares, colocou a turma para jogar, com exceção do Zarate e do Lemos, né? Questões físicas ali, jogadores que estavam voltando. O time consegue fazer 3-0 no primeiro tempo, de novo jogando bem. No segundo tempo ele poupa alguns jogadores. Ou seja, Cirilo, eu senti que o Galo não teve que correr muito não. Não teve grande desgaste, porque a gente falava ontem no Rádio Esportes que o Atlético teve o maior número de passes certos dos últimos 10 anos da Libertadores. A bola ficou com o Galo o jogo todo, né? Contra o Caracas. Então, quando você tá com a bola, você desgasta menos. Aí teve a volta ontem, né? Os jogadores puderam dormir depois de quinta-feira para sexta, tranquilamente. No final da manhã foram para o aeroporto. É verdade que 5 horas e meia de viagem, você fica praticamente o dia todo viajando. Mas o adversário também ficou. Então o Atlético tem agora o Gabriel Milito, o treinamento de hoje, para definir o que ele faz. Ele vai mesmo com o time que começou o clássico passado, ele pode fazer isso. Porque ele segurou o Lemos e segurou o Zaratio. Há uma tendência, inclusive, para que ele repita a escalação. Agora, coloco só uma dúvida. No jogo lá na Venezuela, ele colocou 2 volantes e não colocou 3 zagueiros. Ele pode colocar o Alan Franco nesse time? Foi bem no jogo. Tirando um zagueiro, é uma pergunta aí para a gente conseguir decifrar esse time do Atlético. Olha lá, tem a provável escalação do Galo. Eu coloquei ali o mesmo time. Everson, Bruno Fux, o Maurício Lemos pode voltar. Deixei a dúvida do Franco, porque ele pode jogar também com um volante a mais. Tem o Gêmeos e o Saravia como lateral direito, o Arana como lateral esquerdo, como alas. Aí tem Zarate de volta, aí não tem muita dúvida, o Zarate vai jogar. Batalha e Igor Gomes saíram no intervalo, outro indício, né? Que estarão prontos para o clássico, e lá na frente Paulinho e Hulk. É o que a gente projeta para esse time do Galo do Milito amanhã no Mineirão, Cirilo. Ale Oliveira, um abraço, bom dia, Ale. Muito bom dia, viu, Cirilo? Bom dia aos companheiros, bom dia para todo mundo que nos consagra na maior rádio desse país, hein? Jogos no meio de semana com situações diferentes, com o Atlético vencendo com a maior parte dos seus titulares, 2 preservados, com o Cruzeiro empatando com a maioria de reservas em campo. Qual o balanço que esses jogos aí, dessa interferência desses jogos de meio de semana no clássico de amanhã, você acredita, hein, Ale? Eu acho que a gente vai ter uma avaliação mais precisa, né? Na final, amanhã. Primeiro para saber se todo mundo tá inteirão, né? Porque, evidentemente, serão feitas as avaliações, né? Se fisicamente todo mundo tá bem, se clinicamente todo mundo tá bem, né? Tem a questão do Zé Ivaldo, né? Você vê que o Cruzeiro colocou poucos bons e um dos bons machucou, né? Ou tá próximo disso, né? De qualquer maneira, a gente vai sentir também na intensidade, né? Porque, embora o jogo tenha sido muito tranquilo pro Atlético, realmente o Caracas é muito fraco. Pro torcedor mais atento ter uma ideia, o ano passado, na fase preliminar, o Atlético enfrentou o Carabobo. E já era um time doente. O Carabobo é o 5º. O Caracas é o 11º desse campeonato. Em 14 times. Então é uma coisa assim bem impressionante, mas tem viagem, tem algum desgaste, mas a gente vai sentir mesmo amanhã. A gente vai ver a escalação, vai ver como que os caras estão no campo, né, na pegada, na intensidade, mas parece, salvo aí o Zé Ivaldo, parece que entre mortos e feridos ficou tudo bem. Acho que ficou tudo bem. O adversário do Cruzeiro é mais forte, então o empate fora de casa não pode ser desprezado. O jogo não foi bom. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ficou... Acho que se pudesse combinar com a comissão técnica ali, eu acho que eles iam... tá bom assim. Mas fazendo a ressalva do Zé Ivaldo.
Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia, companheiros, bom dia, um ótimo sábado para todo mundo. Dentro do possível, esse meio de semana interferiu pouco no que pode ser o jogo amanhã, Léo? Eu acho que sim. A situação do Zé Ivaldo é que chama atenção, né? O Cruzeiro pode perder o seu melhor zagueiro para a decisão. A prova disso é que ele foi ponto-chave na mudança de comportamento do time no intervalo do primeiro jogo da decisão. Provoca no Cruzeiro uma preocupação enorme, porque se o Zé Ivaldo não jogar, será que o Cruzeiro vai repetir aquela zaga que teve um primeiro tempo horroroso contra o Atlético na Arena MRV? Ou será que o Larcamon vai colocar um Cruzeiro mais ofensivo, vai voltar àquela formação que ele utilizou durante todo o campeonato, com o Marlon jogando ali pelo lado esquerdo, fazendo às vezes uma função de zagueiro, hora lateral, e ele sabe fazer muito bem. Então, esse é o grande problema para o Cruzeiro. O resultado não é ruim, o jogo foi muito ruim, Cruzeiro poupou o futebol, poderia ter nos poupado também, se o Cruzeiro não pudesse, ele nem ia lá, porque o jogo foi muito fraco. Já o Atlético conseguiu também um adversário muito fraco, mas, diferentemente do Larcamon, o Milito colocou os caras para jogar e acho que para o Galo o saldo foi mais positivo. Porque por mais que eles estiveram mais tempo em campo, por exemplo, Paulinho e Hulk, mas volta um Paulinho muito mais confiante do que o Paulinho que saiu daqui. Então, o Galo conseguiu 3 pontos e uma confiança que ele precisava retomar. Porque o 2-2 da ida ficou como uma vitória para o Cruzeiro. O Atlético ganhava por 2-0, o Cruzeiro empatou em 2-2, quase virou o jogo na casa do Galo. Então o Atlético saiu derrotado, podemos assim considerar, no primeiro clássico. Vem um jogo no meio de semana, uma goleada fora, pouco importa se o adversário era ruim ou não, para o Atlético readquirir a confiança e principalmente o Paulinho. E o Cruzeiro, um resultado normal, não quis correr. O que eu chamei atenção já algumas vezes é que o que me incomodou no jogo do Cruzeiro são os caras que não jogam. Viu, Ale? Os titulares, eles podiam andar em campo. Todo mundo dosando. Agora, a turma que não joga no domingo, os reservas, eles não precisavam dosar. Eles podiam ter corrido um pouquinho mais. E aí o Cruzeiro acabou apenas empatando. Mas tudo se resume, Cirilo, muito à situação do Zé Ivaldo. Porque ele não é um jogador qualquer no time do Cruzeiro. E quando o Larcamon tratou como um jogador que não era imprescindível, ele quase perdeu o campeonato em 45 minutos. Pois é. Ô Rubens, colocamos na tela a escalação provável do Atlético. Vamos colocar também pra turma a escalação do Cruzeiro aí, Rubens Júnior. Pois é, Cirilo, pro torcedor se situar e dentro também do que comentava o Léo Figueiredo, pro técnico Nico Larcamon voltar com a formação que deu certo durante todo o campeonato estadual, e na segunda parte a gente vai trazer também alguns números do Cruzeiro nessa primeira parte do campeonato, onde se deu bem, né? Teve uma excelente campanha. Olha só, para quem está nos acompanhando também no YouTube da Itatiaia e no Rádio Esportes, o provável Cruzeiro que vai se desenhando, com apenas essa dúvida entre Neres ou Zé Ivaldo, dependendo do departamento médico. No meio-campo também tem uma certa interrogação entre Matheus Vital e Cifuentes, mas o Cifuentes que correu muito no jogo de estreia da Copa Sul-Americana, um provável Cruzeiro que vai se desenhando com Rafael Cabral, o William, aí a dúvida, Neres ou Zé Ivaldo, lembrando, Zé Ivaldo está sendo examinado neste momento na Toca da Raposa, com João Marcelo e Marlon. Aí o meio campo que foi a base, pelo menos, do trabalho do Nico até então, com Lucas Romero, Lucas Silva e fechando ali pelo meio, o Matheus Pereira com o Matheus Vital ou o próprio Cifuentes. E o ataque tendo a volta com tanque cheio, hein? Arthur Gomes foi poupado. E outro também que tá com o tanque cheio, o gringo Dineno, artilheiro do Cruzeiro na competição com 5 gols. Esse provável Cruzeiro na tela da Itatiaia.